Hoje o canal Grand Prix irá falar sobre a biografia de Ronnie Peterson, apelidado de Sueco Voador. Ronnie Peterson nasceu em 14 de fevereiro de 1944, em Örebro, Suécia, na vizinhança de Albi. Ele desenvolveu sua pilotagem muito jovem, quando ainda competia no kart, e carregou seu estilo até a Fórmula 1. Muitas das mais conhecidas fotografias de Peterson ao volante retratam seu carro deslizando em 4 rodas, em alguma curva qualquer. Peterson dominava essa técnica, também conhecida como drift. Como poucos pilotos da história, era extremamente arrojado e hábil, em contraste com sua aparência delicada, com seu físico relaxado e jeito tímido que lhe rendeu uma fama de frio. Ronnie Peterson fez sua estreia na Fórmula 1 guiando para a March no GP de Mônaco de 1970. Após os tempos de kart, ele participou da Fórmula 3, competindo pela equipe Suveb. E em 1971 obteve 5 segundos lugares que lhe renderam o vice-campeonato. Naquele ano ainda venceu o Campeonato Europeu de Fórmula 2, guiando pela March. Peterson permaneceu na March até o campeonato de 72, quando assumiu o contrato com a Lotus Preta para a temporada de 73, para competir ao lado do brasileiro Emerson Fittipaldi. Sua primeira vitória em sua nova equipe aconteceu no Grande Prêmio da França de 1973. Naquele ano, venceu mais 3 provas. Em 74, obteve mais 3 vitórias nos GPs da França, Itália e Mônaco. Depois de um ano ruim em 75, em que o Lotus 76 provou ser um erro, voltou a guiar pela March, equipe pela qual venceu o GP da Itália de 76. Em 1977, Peterson correu pela equipe Tyrrell, com o lendário Tyrrell P34, de 6 rodas. Mas a antes vitoriosa esquadra dos carros azuis já havia iniciado sua longa e irreversível decadência. O ano foi particularmente ruim para Peterson, e para a surpresa de muitos, o sueco voltou a assinar contrato com a Lotus para a temporada de 1978, pela equipe de Colin Chaplin, que havia aperfeiçoado o revolucionário conceito aerodinâmico do carro asa. Peterson venceu os GPs da África e da Áustria. Mesmo assim, por condição contratual imposta pela equipe, não lhe foi permitido duelar diretamente com o companheiro de equipe, Mario Andretti, primeiro piloto do time. Apesar dos resultados já lhe assegurassem o vice-campeonato, tal situação na Lotus levou Peterson a negociar uma possível ida para a McLaren na temporada de 79. A Lotus chegou ao GP da Itália com a possibilidade de tornar-se Andretti campeão antecipado. Nos treinos, Peterson teve seu carro titular danificado e precisou recorrer ao carro antigo, que era o modelo mais antigo da Lotus. Foi exatamente nesta corrida da Itália que estreou na F1 o semáforo, em substituição ao antigo método de largada, em que se abaixava uma bandeira com as cores do país sede do GP. No entanto, o diretor da prova, Gianni Rastelli, atrapalhou-se com a novidade. Antes que os carros das últimas filas do grid houvessem parado, após a volta de apresentação, foi acionada a luz verde. Os pilotos que vinham de trás, portanto, arrancaram em maior velocidade, o que fez com que os carros chegassem juntos ao ponto que a reta se estreitava antes da chicane Goodway. Alguns carros se tocaram e o Lotus de Peterson foi jogado para fora da pista, ao encontro do guardrail. O choque danificou seriamente a parte dianteira da Lotus e rompeu os tanques de combustível, causando um grande incêndio. Peterson foi tirado do carro com graves ferimentos. Ele foi internado e os primeiros procedimentos médicos no atendimento incluiu a amputação do pé esquerdo do piloto. E no dia seguinte, Ronnie Peterson faleceu vítima de embolia causada pelas fraturas. Ele tinha 34 anos de idade.
Nas entrevistas após a prova, o inglês James Hunt declarou que, pelo som que emitia no momento da largada, o antigo Lotus reservava que Peterson estava usando parecia ter e não acelerar devidamente, o que teria contribuído para o desastre. No mesmo acidente foi seriamente ferido o piloto italiano Vittorio Bamblina, atingido na cabeça por uma roda solta de um carro envolvidos. E alguns meses depois, outro piloto italiano, Riccardo Patrese, foi colocado em Surrey pela FIA, sob acusação de ter sido elemento culposo do acidente. Por conta da confusão ocorrida com o uso de semáforo no GP da Itália, determinou-se que a largada só poderia ser dada depois que um fiscal atravessasse o grid com uma bandeira verde na mão, sinalizando que todos os carros haviam parado. Então, agora eu vou falar dos registros deles na Fórmula 1. Ronnie Peterson teve 10 vitórias, 26 pódios, 206 pontos, 14 pole positions, e o seu primeiro GP foi o GP de Mônaco de 1970 e o último GP da Itália de 1978. Ele teve 123 GPs disputados. E sua melhor colocação em campeonato foi um segundo lugar na temporada de 1978 e 71 também. Muito obrigado. Eu queria falar aqui porque ele é um piloto extraordinário, o melhor sueco, né, que nasceu na Suécia, que guiou um Fórmula 1. E eu quero que vocês deixem aqui no comentário se vocês acham que ele seria campeão para os próximos anos, né? Ou ele poderia ser campeão agora, ou poderia ser campeão em próximos anos. Quero que vocês deixem no comentário aí. E não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp do canal. Vou deixar aí na descrição o link. E é só você entrar lá e que lá vai ter um monte de coisa para você fazer, conversar comigo. Vou postar os vídeos lá também. Beleza? Tchau.